Fala pessoal, tudo bem? Lincoln falando. Hoje eu resolvi fazer uma aula bem simples aqui para vocês, explicando como fazer o backtest no MetaTrader 5, tá bom? Vejo que algumas pessoas têm dificuldade e resolvi ajudar aí vocês em relação a isso. Então, o primeiro passo é bem simples. Vocês precisam estar conectado em uma corretora nacional, tá bom? Para que você tenha acesso ao histórico de negociação do índice ou do dólar, tá? Então, feito isso, se você já estiver conectado, você vai precisar desses ativos aqui, ó. Esses são os códigos. Esse aqui é índice e esse aqui, ó, dólar, tá bom? Então, esses são os ativos que você vai utilizar, tá? Para realizar o backtest. Por que você vai utilizar esses dois aqui? Pelo seguinte, esse aqui representa o gráfico histórico. Toda a negociação que houve naquele ativo é representada nesses dois códigos, tá bom? Hoje eu vou dar mais ênfase aqui no índice, tá bom? É até o gráfico que está aberto aqui no momento. Então vamos lá. Se vocês observarem, já aproveitando aqui, deixa eu só ver, beleza, ó. Se vocês observarem aqui, o código atual, tá? Ele tem uma limitação de tempo. Ele está vindo aqui até o 18/6, tá bom? Ele sempre vai ter essa limitação de tempo quando você está no contrato vigente. Então, para fazer essa alteração, eu tenho duas escolhas. Eu posso apertar a tecla Enter. Vocês vão observar aqui que no canto inferior da tela aqui vai aparecer essa barrinha, tá? Então, apareceu essa barrinha, eu posso simplesmente digitar o código que eu passei aqui para vocês e já vai abrir o gráfico histórico, tá bom? Ou a outra maneira é a seguinte: vou vir aqui em Exibir, Observações de Mercado, e aqui eu vou adicionar, tá bom? Eu vou clicar aqui e eu vou adicionar esse código, beleza, o em dólar, ó. Então, já tem aqui, no meu caso, ele já aparece aqui para mim. Para quem está começando aí, botão direito, janela do gráfico, vai aparecer ele aqui para mim. Vou carregar o Agile Tools. Tá? Então, essa parte aqui, quem é aluno já sabe como fazer. Beleza. Então, ó, já está no gráfico histórico. Mudando aqui para o gráfico diário, tá, ó. Olha só, ele pega todo o histórico de negociação desse ativo. Tá? Não todo, mas grande parte, olha, ele vem até 2015. Então, a gente tem bastante coisa aí para analisar. Beleza? Então, feito isso, essa é a primeira parte, tá bom? Depois, você, de acordo com o seu Trade System, você vai definir, olha, meu operacional, um exemplo aqui para vocês, vai ser 15 minutos. Então, meu backtest no 15 minutos, eu vou utilizar VWAP no topo e no fundo do primeiro candle do dia, um candle V no primeiro candle do dia e um candle V no dia anterior. Beleza, esse é basicamente o que eu observo todo dia. Então, candle V no dia anterior, desço para 15 minutos, candle V no primeiro candle de 15 minutos do dia. Beleza. O que eu gosto de observar desse operacional que eu utilizo? Deixa eu só colocar VWAP aqui. Ó, minha tela basicamente é essa aí todo santo dia, tá? Então, eu sempre vou observar que o preço ele respeita muito essas regiões, tá? São pontos extremamente importantes. Então, vamos lá, ó. O preço ele aqui, quem é aluno do curso, volta para fazer um pullback nessa VWAP de fundo, tá? Então, beleza. Aqui a gente já teve uma vendinha logo no início da sala, no dia de hoje a gente comentou sobre esse padrão N2 aqui, beleza. Depois teve essa possibilidade de compra, não foi testar como o Jean nos ensina, beleza. E a gente desceu vendido aqui, tá? Num padrão de devolução que o Jean nos ensina. Então a gente vendeu aqui. Eu comentei para os alunos que um alvo bom seria aqui
e se ele conseguisse passar, seria vir aqui no fundo do dia anterior, e foi realmente o que aconteceu. Show de bola. Então, ó, seguindo essa informação, a gente teve esse padrão N2. No final da sala também comentei, vendendo a VWAP, stopzinho aqui na ponta desse pavio, saidinha na VWAP de fundo, ou nesse fundo aqui, que vai ser a mesma coisa praticamente. Então, ó, observem o seguinte, deu padrão N2, tá? Segurou aqui embaixo, não foi exatamente na VWAP, mas já começou a segurar aqui nessa região. A gente teve, ó, mais um padrãozinho de venda aqui. Então, ó, desceu, perdeu o low, olha onde ele retornou para fazer um pullback, tá? Então aqui a gente tem um padrão de continuidade, ó, esticou aqui embaixo, veio na projeção, ó, volta para fazer um pullback, mais uma entradinha aqui e retorna. Então, basicamente isso, entender que às vezes o mercado ele pode andar muito, tá? Ele pode ter essa movimentação. Os alunos às vezes ficam preocupados em relação à VWAP, de se distanciar, mas a gente tem outros indicadores e que respeitam muito bem, tá bom? Então, essa maneira que você vai fazer o seu backtest, entender qual foi o comportamento do mercado naquele dia, quais foram as possibilidades, entender, olha, vou fazer só o padrão N2 na VWAP, por exemplo. Deixa eu limpar aqui o Candle V. E se você determina só essa VWAP aqui de topo e fundo do primeiro candle do dia, tá bom? Então, ó, por enquanto aqui, de acordo com o que o Jean ensina, exatamente, eu gosto da segunda forma de entrar nesse padrão N2, tá? Então, quem é aluno vai entender. Então, aqui, ó, a gente teve a nossa primeira oportunidade aqui, com um stopzinho de 106 pontos, primeiro alvo aqui, 340 aproximadamente, tá bom? Já pagou aqui no mesmo candle, beleza. Então essa foi a oportunidade, não vejo compra aqui, venda também não, beleza, ó, basicamente isso aqui, tá? Só seguindo essa questão do operacional VWAP, eu não lido muito com as projeções, eu particularmente eu gosto de levar em consideração mais esse canal aqui realmente, tá? Então assim, entrada pelo padrão N2 na VWAP, tá? Foi esse padrão e basicamente foi onde determinou a tendência do dia, tá? Então a gente tem essa entrada, então ó, um stopzinho de 100 pontos para um alvo aí de 340, beleza. Então isso aí vocês vão fazendo dia após dia, vai anotando e sejam sinceros para vocês mesmos. Olha, eu faria essa operação ou eu não faria e assim vai. Dica, anotem aí. Apertem a tecla atalho Ctrl Y. Ele vai ativar o separador de períodos. Se não tiver conseguindo, botão direito no gráfico, propriedades, e vocês vão marcar essa opção aqui, ó, separador de períodos, tá? E ele vai fazer essa divisão aqui dia após dia. Beleza. Então, ó, para rolar o gráfico aqui para trás, vocês podem desabilitar aqui a autorrolagem, tá bom? Então eu desabilitei aqui. Isso vai fazer com que eu consiga colocar a VWAP, tá, em um ponto, por exemplo, e o gráfico ele não retorne lá para frente com qualquer tipo de atualização de dados, né? Normalmente quando esse aqui está ativo, mesmo com o mercado fechado, ele tende a retornar para o início depois que você coloca uma VWAP, tá bom? Então seria basicamente isso, o estudo. Então vocês vêm, anotem, falam, tem dia que não vai dar entrada, tá? Que até deu uma possibilidadezinha de entrada aqui, mas enfim, é basicamente isso. E determinar, olha, aqui ficou enroscado, ficou trabalhando muito aqui em cima dessa VWAP, não ficou tão legal, beleza. Então, ó, a gente pode olhar aqui também o Candle V, veio aqui, ó, fez um testezinho, perdeu, voltou para fazer um pullback. Olha só que entrada linda. Fez um pullback no low, fechou abaixo da VWAP, fez um testezinho e voltou. Aqui a gente conseguiria pegar a continuidade de movimento e meta batida, sem fazer muito esforço, tá? Então, isso é muito importante que vocês passem por esse processo e anotem, de acordo com o seu trade system, identifiquem um modelo operacional que vocês se sintam confortáveis
de estar realizando as operações no dia a dia. Tá bom? Então vocês podem utilizar a VWAP com Candle. Um exemplo também, ó. Deixa eu habilitar aqui. O Markets 10 dias. O Markets, ele é excelente também. Desabilitei aqui, ó. Olha só como que ele segurou o dia de ontem, ó. Padrãozinho N2 aqui, lindo também, tá? Vocês podem, tudo é 0,5%, ó, padrão N2, subiu, ele fez um pullback aqui, numa continuidade de movimento, talvez aqui a gente não tenha conseguido entrar nessa operação na continuidade, mas olha só, ele retorna, faz um pullback, começa a segurar aqui, dava pra gente ter vendido aqui com stopzinho atrás do Dow Jones, perfeitamente, tranquilo, e ó, então tudo vai fazer parte do operacional, tá? Vocês podem começar a observar essa questão do pullback no Ibov e no Dow Jones. Olha, fez esse pullbackzinho aqui, estourou, depois que perdeu, ele retorna, faz um pullback e ele ainda cai mais um pouco. Mesma coisa que hoje, ó. Hoje foi lindo, tá? Então, ó, mercado ele tem a abertura aqui do Dow Jones, então um dos motivos que a gente pegou, entrou vendido aqui, foi maravilhoso. Então, ó, perdeu, fez um pullback, caiu, padrão que a gente ensina no curso, ó, queda livre, tá bom? Então, assim, stopzinho curtíssimo e alvo longo. Então, todos os indicadores vocês vão conseguir utilizar sem problema nenhum e só tem que validar uma estratégia, tá? Seguir exatamente o que o Jean recomenda, fala, ó, faz o backtest, identifica, olha, me dei muito bem com o Ibov, eu vou trabalhar só com ele, beleza, espera ali, dá padrão, ó, mercado ele veio caindo, deu mais padrão de entrada, olha só, stopzinho curtinho, menos de 70 pontos de stop, tá, pra gente vir buscar aqui, ó, 1,5% e tá lindo. Então, basicamente isso, a gente vai ficando por aqui, tá, qualquer dúvida aí, quem for aluno pode sinalizar lá no grupo de alunos e quem não for aluno, se quiser mandar alguma coisa aí, pode, meu contato tá aí no privado, na descrição do vídeo e a gente vai mantendo esse contato. Então, valeu pessoal!